você coloca na cabeça. Então, esse capacete da salvação, ele representa você guardar a sua mente. Guarde a sua mente no Senhor. Guarde a sua mente na firmeza da sua salvação, pela sua fé na graça. Porque Efésios capítulo 2, do 8 ao 9, diz que não é por obras, mas por graça. É por graça de Deus. Pelas obras que, como o versículo 10 diz, porque nós somos criaturas de Deus, feitas em Cristo Jesus, para praticarmos as boas obras que Ele já havia preparado de antemão. Deus preparou um caminho para mim e para você, para que vivamos esse caminho. Foi um chamado que Deus fez para a nossa vida. Antes de nós nascermos, Deus já tinha criado esse caminho. Deus já tinha estabelecido esse caminho. Não tinha como a gente fugir, não tinha como a gente se desviar desse caminho, porque Deus, Ele já estabeleceu esse caminho e Ele já havia nos predestinado para esse caminho. Agora, se o nosso coração se endurecer, depois de conhecermos essa verdade, e nós nos revoltarmos contra Deus, então o nosso coração, ele endurecido e a gente revoltado contra Deus, nós olhamos para trás, nós aceitamos o pecado e nós nos lançamos nesse mundo. Então a gente abandona essa vida, mesmo nós tendo sido escolhido e chamado por Deus. Lembre que Jesus, ele disse que os falsos profetas surgiriam e eles fariam sinais de tal maneira que, se possível, seria para enganar até os próprios escolhidos. Então, vigie, fique firme nessa palavra aqui, nas Escrituras Sagradas. Então, o capacete, ele protege a cabeça. E aqui diz que ele é o capacete da esperança da salvação. A salvação que Deus ele nos deu em Cristo Jesus é por meio da graça de Deus, como eu falei, e nós precisamos ter a esperança em Jesus que vamos receber essa salvação. E aí o versículo 10 ou 9 fala assim: Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Como nós estamos falando no decorrer dessas mensagens, eu estou trazendo aqui para vocês o assunto sobre a liberdade do pecado, a morte definitiva para ele e uma vida em liberdade e uma vida em alegria em Jesus, na paz e felicidade que vem de Deus, através do seu Espírito. E o versículo 9, ele é um ponto muito forte aqui nessa palavra de hoje, porque diz assim: Deus não nos destinou para a ira. Deus não nos chamou para a ira. Deus não chamou a mim e a você para sofrermos o castigo da sua ira. Deus não chamou a mim e a você para sermos condenados. Deus nos chamou para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus chamou eu e você para que a gente fosse salvo por meio de Jesus. E para que isso aconteça, eu e você precisamos permanecer. Jesus disse em Mateus capítulo 24, e a iniquidade se espalhará tanto que o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Portanto, não desanime, independente de qual seja a circunstância e a situação, qual seja a dificuldade, permaneça firme em Deus, focando na sua salvação. O seu foco, o seu alvo é Cristo, o seu alvo é o céu, o seu destino eterno é viver com Deus para sempre. Então, não há nada que o nosso coração deseje, não há nada que os nossos planos sejam, que os nossos projetos almejem, que se compare com aquilo que Deus preparou para nossas vidas. O que nós planejamos e o que nós ansiamos e desejamos, isso tem que ficar com Deus. Nós temos que entregar a Deus, nós temos que pedir que Deus faça a sua vontade, que Deus dirija, guie as nossas vidas. Porque muitas das vezes nós acabamos nos colocando na frente de Deus. Nós acabamos nos desviando do plano que Deus tem para nós e por nosso coração, por nossa vontade, seguindo esse caminho, esse plano que nós temos. Mas é como diz a palavra do Senhor lá em Provérbios capítulo 16, que nós podemos fazer planos, mas a resposta certa dos lábios, ela vem do Senhor.
Então, ouça a resposta certa dos lábios do Senhor para a sua vida, porque não há nada melhor do que você viver os planos de Deus para a sua vida. O que Deus ele preparou para você, o que Deus ele tem te contado, ele tem te revelado, por onde Deus tem te guiado, Deus tem dirigido sua vida. Isso é o que você foi criado para viver. Eu sei que o nosso coração ele deseja muita coisa, eu sei que também o mundo, né, as coisas, né, dessa vida, os desejos da nossa carne, eles nos encantam para muitas coisas, mas e aí nós pensamos que precisamos dessas coisas, mas entenda que existe uma diferença muito grande entre o querer e a necessidade, entre você querer e você precisar. O que você precisa é o essencial, o que você quer é somente pelo desejo de você ter para realizar aquilo. Não é o que você realmente está precisando, entende? Então,